Bacharelado em Administração Pública, Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Arinos. Elaboração e gestão de projetos. Os componentes são Edileison, Edivaldo, Lívia, Maurício, Thaisa e Thaís. Vamos falar sobre gerenciamento de comunicação e gerenciamento de riscos. Gerenciar as comunicações e os riscos é de fundamental importância para o desenvolvimento de um projeto. A comunicação deve ser clara e objetiva, para que todas as partes possam entender, tanto a parte emissora quanto a parte receptora e as demais envolvidas. Comunicar é essencial, bem como prever os riscos envolvidos com cada projeto, com cada etapa. Um projeto inteiro pode sucumbir por qualquer pequeno perigo que venha a se apresentar. Gerenciamento da comunicação. O gerenciamento da comunicação é o planejamento, a execução e o monitoramento de estratégias de comunicação. Tem o objetivo de garantir que as informações certas que estejam disponíveis para as pessoas que precisam no momento em que elas precisam, através do canal mais adequado para que a informação chegue com o mínimo de ruído possível. Tipos de comunicação. Existem basicamente dois tipos de comunicação. A verbal, que abrange tudo aquilo posto em palavras, na forma escrita ou falada, e a não verbal, que inclui os gestos, a entonação de voz, a expressão do rosto e imagens. Dentro desses tipos de comunicação, eu vou falar um pouco também dos métodos de comunicação, que eles podem ser a participação interativa, que todos participam de uma conversa ao mesmo tempo. Ele pode ser ativa, que é só através do e-mail, né, que ele vai lá e envia e a pessoa analisa. E tem a passiva, que é a disponibiliza informações. Vamos dizer que eu vou lá e crio um site, alguma coisa. Ele vai disponibilizar, mas ele não sabe se a pessoa vai lá e participar, né? Dentro dos tipos de comunicação, eu vou citar também sobre a escrita verbal, que é um documento oficial, ou seja, o plano do projeto. Tem a escrita informal, que é a escrita, vamos dizer assim, no guardanapo e assim sucessivamente, né? Não tem nada daquele papelório. Tem também a verbal informal, que é através de palestras, né? E também tem a verbal informal, que é aquela conversa no café e assim vai. Funções. De acordo com o POC, as informações de gerenciamento de comunicação são determinação das necessidades de informações e comunicação das partes interessadas do projeto, colocação das informações necessárias à disposição das partes interessadas do projeto no momento adequado, coleta e distribuição das informações sobre o desempenho, incluindo relatórios de andamento, medição do progresso e previsão. Gerenciamento das comunicações para satisfazer os requisitos das partes interessadas no projeto e resolver problemas com elas. Modelo de comunicação descrito por Chaves. Emissor ou transmissor, mensagem, codificação, canal de comunicação, receptor, decodificação e feedback, ruído. Estilo de comunicação. Podemos definir a comunicação em dois estilos, a comunicação formal e a informal. Comunicação formal é o tipo que leva em consideração a linguagem formal e a escrita formal, com as regras da língua observada, com o máximo de fidelidade possível, já que a comunicação informal é a que leva em consideração apenas a ideia de comunicação em si
sem se preocupar com as regras da linguagem estabelecida. As vantagens: estabelecer e fazer valer regras sobre sua obtenção e transmissão, favorecer o fluxo de trabalho, coloca os colaboradores em sintonia, evita atraso, desperdício de material e recursos financeiros, o que em suma é a regra mestra de qualquer empresa. Epílogo: a comunicação por si só não é boa nem ruim. Assim, muita coisa deve ser levada em conta quanto à comunicação. A qualidade é o principal fator, pode ser definida como o alcance efetivo da ideia transmitida, ou seja, a mensagem foi transmitida e entendida de acordo com o desejo do emissor. O gestor deve se manter atento à comunicação dentro de sua empresa para que seja útil e não destrutivo. Gerenciamento de riscos. O gerenciamento de riscos é o processo de identificação de todas as probabilidades de risco em um projeto e estabelecer planos de ação para contornar possíveis problemas. É igual ao exemplo, já fala, né? Esse gerenciamento de risco, ele é próprio para você reduzir o risco. Vamos dizer, o mercado, ele sempre há risco. Então, é para você reduzir esse risco que você vai correr. E como você controla as entradas e saídas no quesito quantidade de projetos, de contratos ou quantidade de lotes, se for ações ou contratos, se for dólar, onde você pode ir ou não ir, ou seja, vai controlar o que você pode fazer na sua empresa. O gerenciamento de riscos do projeto inclui os processos de conduzir o planejamento, identificação, análise, planejamento de respostas, implementação das respostas e monitoramento dos riscos em um projeto. Por exemplo, se o seu projeto é a construção de um edifício, um dos riscos identificados e analisados poderia ser um acidente na obra, como uma queda. Uma ação planejada para contornar esse possível problema poderia ser uma inspeção diária que garantiria que os trabalhadores estariam utilizando devidamente os equipamentos de segurança. O que são riscos? De acordo com o dicionário, risco é probabilidade de um insucesso de determinado empreendimento em função de um acontecimento eventual incerto, cuja ocorrência não depende exclusivamente da vontade dos interessados. Um risco em um projeto é um acontecimento que tem algum nível de probabilidade de acontecer e que pode impactar o andamento do projeto. Na realidade, um risco pode impactar negativamente, ou seja, uma ameaça, né? Ou positivamente, pode ser uma oportunidade para o seu projeto. Ferramentas de gerenciamento de risco. Matriz ou FOFA. Existem diversas ferramentas que podem ser utilizadas para gerenciamento de risco, mas uma das ferramentas mais importantes, completas e utilizada na gestão de risco é a matriz. Matriz WORD. Foi criada pelo professor Albert na década de 60. Ela consiste na elaboração de uma análise que mapeia 4 categorias de atributos de seu projeto, sendo elas as seguintes: strength, força, fraquezas, oportunidades e ameaças. A função. Sua principal finalidade é avaliar os fatores internos e externos que vão de encontro ao seu projeto, de modo a identificar os seus pontos fortes e fracos, ou seja, são os fatores internos, assim como suas oportunidades e ameaças, fatores externos. String, vantagem interna da empresa em relação às empresas concorrentes. Wall-Neses,
desvantagens internas da empresa em relação às empresas concorrentes. Opportunities, aspectos positivos da envolvente com a potência de fazer crescer a vantagem competitiva da empresa. Threats, aspectos negativos da envolvente com a potencial de comprometer a vantagem competitiva das empresas. Epílogo. Riscos em projetos não são somente fatores determinantes para se ter sucesso ou não. Seu gerenciamento permite prever determinados fatores ambientais, estes do ponto de vista de uma empresa ou empreendimento, que elevam o potencial em questão e a evolução como uma ferramenta de trabalho. Uma empresa que gerencia bem a área de risco possui um enraizamento no mercado difícil de ser destruído. Considerações finais. O mais importante em um tipo de gerenciamento, seja ele de risco ou comunicação, ou mesmo outro tipo que pode ser entendido como tal, é a forma de entender todo o processo por trás de tal fato. Uma vez que gerenciar em um sentido menos restrito pode ser a aplicação de conhecimentos prévios para resolver assuntos de uma competência futura ou presente da melhor forma possível. Ou seja, em qualquer do gerenciamento é necessário um planejamento para resolver assuntos de uma competência futura, visando resolver da melhor forma possível.